Collabs, o seu encontro com a tecnologia. Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Collabs, o podcast do Localiza Labs, e o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre a parceria da Localiza com a AWS como potencializadora da modernização e da nossa jornada em nuvem. Eu sou a Clariana, estou há 10 meses na Localiza e sou responsável pela gestão dos projetos estratégicos de infraestrutura. Estou aqui com Feitosa, se apresenta pra gente, Feitosa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Feitosa. Eu sou líder das iniciativas de cloud aqui dentro da Localiza, no Labs, e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa jornada de nuvem e a AWS que está aqui. Estou com 2 super convidados nossos aqui, que é o Yuri e o Fábio. Você pode se apresentar para a gente, Fábio? Bom, primeiro de tudo, Feitosa, muito obrigado, Clariana, pelo convite. É super importante para a gente da AWS esse tipo de proximidade com o cliente. Meu nome é Fábio Leandro, sou líder de arquiteto de migrações e modernização na AWS. Também agradeço bastante o convite de poder participar desse episódio com vocês. Meu nome é Yuri, eu sou responsável pela conta da Localiza na AWS. Legal. Eu acho que, para começar, né, Clariana, acho que era bom a gente contextualizar todo mundo, contextualizar o Yuri, contextualizar o Fábio também, todos que estão aqui com a gente, sobre em que momento nós estamos, né? E como a AWS entra nesse processo de transformação digital aqui da Localiza. E uns passos antes que a gente já viveu aqui, que são complementares a essa jornada, que é apenas de continuação. Você poderia fazer isso pra gente? Claro, a Localiza, ela tá aí há 50 anos no mercado e a gente tem um propósito muito forte, que é não ser uma empresa de locação de carro, né? A gente quer ser uma empresa que vai transformar o futuro da mobilidade sustentável. E para isso a gente está passando por uma jornada de transformação digital que não começou agora. Então, há 2 anos, a gente não tinha nem desenvolvedor aqui dentro, né, Feitosa? Então, foi um primeiro grande passo, foi a internalização da nossa TI. Isso veio aí seguido de uma transformação digital. Então, a gente transformou a forma como a gente entrega, como a gente executa aqui os nossos projetos dentro do Localiza Labs, sempre conectado com o negócio. E aí, agora, a gente está dando um grande passo, que é a aceleração da jornada em nuvem. Então, para começar aí o nosso papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que a AWS, de fato, consegue ajudar os clientes a potencializar essa jornada. Claro. Bom, primeiro, né, assim, a gente se sente super honrado, né, de estar participando dessa jornada com vocês, não só da jornada de transformação digital da empresa, né, como da própria jornada de migração para a nuvem. A AWS, ela vem ajudando aí milhares de empresas, né, em todo o mundo nessa mesmo tipo de jornada, né? E aí isso é um pouco também, né, dos próprios benefícios que as empresas enxergam na nuvem, né? Então, tanto do ponto de vista de dar mais agilidade, né, de ter esse foco de inovação, sempre pensando do negócio para a área de TI, né? E também isso vai um pouco de encontro, né, do que as próprias empresas enxergam na AWS, né, para tá participando dessa jornada, né. A AWS é uma empresa que foi fundada em 2006, né, então a gente tem mais de 16 anos nesse mercado. A gente vem oferecendo serviços de computação em nuvem para milhões de clientes, né, em todo o mundo. A AWS hoje ela tem um portfólio muito grande, né, são mais de 200 serviços, né. Então, desde um serviço básico nosso, por exemplo, serviço de computação, se a gente pegar o nosso Amazon EC2, né, por exemplo, são mais de 500 tipos de instâncias, né? E o cliente pode escolher a melhor relação preço-performance, né, de acordo com o workload que será migrado. Do ponto de vista de ritmo de inovação, né, a AWS, só para ter um exemplo, né, só em 2021 a gente lançou mais de 3.000 novas funcionalidades. Uau. Só em um ano, né? Outra coisa, toda a nossa comunidade, né, tem uma comunidade enorme, tanto de clientes quanto de parceiros, né, são mais de 100 mil parceiros em 150 países. Questão de segurança, né, segurança é prioridade máxima na AWS, né, a gente fala que é o nosso Job Zero, né. Então, a gente tem a gente suporta 98 estándares de segurança, né, e certificações de compliance. Então, acho que isso é um pouco, né, do que as empresas realmente enxergam na AWS para estar participando dessa jornada com vocês, né? Yuri, dos fatores que fizeram a gente se aproximar da AWS e fechar essa parceria,
Isso que você cita é um poder muito grande para nós. É uma grande ferramenta que é a tua capacidade técnica, da empresa em termos de capacidade técnica. Ou seja, quando você cita aí tecnologias sendo lançadas a todo tempo, esse DNA de vocês de construírem muito rápido e serem muito centrados naquilo que é o desejo do cliente. Isso para nós é encantador. Foi isso que gerou, inclusive, boa parte nosso interesse de ter vocês com a gente nessa jornada, né? E a gente quer, sim, de fato, aprender com vocês de como a gente pode inovar com escalabilidade, que é o que vocês fazem em escala, né? Me fala um pouquinho sobre o DNA da companhia. Eu vou falar um pouquinho sobre o DNA da Localiza, que outra coisa potencial que a gente viu como capacidade foi que parece-me muito que as duas empresas possuem valores e princípios muito fortes. É princípio que vocês chamam, os 14, né? Exato, princípios de liderança. Traz um pouquinho disso aí pra gente ver como é que a gente materializa e tangibiliza isso aqui na nossa conversa aqui. Claro, a gente até... Bom, primeiro, são princípios de liderança, né? Então, a empresa tem hoje 16 princípios de liderança, né? E um pouco você falou, né? A gente fala que a AWS é uma empresa formada por builders, né? Então, está muito dentro do nosso DNA, realmente, construir essa jornada com os nossos clientes, né? E até a questão de valores, né? Um dos nossos princípios principais aí é a obsessão pelo cliente. Eu acho que vai muito de encontro com os valores de vocês, né? Que vocês têm hoje, o cliente é a nossa paixão. Exato. Com né? certeza. Então, tudo que a gente procura desenvolver, tudo que a gente procura fazer, não importa a área da empresa, é sempre colocando o cliente em primeiro lugar e partindo de alguma necessidade do cliente, e aí a gente faz o que a gente chama de working backwards para desenvolver algum tipo de serviço, algum tipo de solução, né? Hoje, 90% do que a AWS desenvolve é com base no que a gente escuta dos nossos clientes, né? E os outros 10% são o que a gente capta nas entrelinhas do que a gente acha que faz sentido para os nossos clientes. Perfeito. Isso aí eu percebi muito claro, né? Que o nosso cliente é a nossa paixão. A cada colaborador da Localiza, onde você for em qualquer uma das áreas, você vai ver que brilha os olhos quando a gente fala sobre o nosso cliente e como a gente toca. Então, eu acho que deu muito match, né? Essa obsessão. Fábio, na tua opinião, essas capacidades técnicas que são desenvolvidas, que são muito poderosas para gerar transformação digital e são, digamos assim, ferramentas. Como é que você acha que a gente pode, por exemplo, fazer uma adoção dessas capacidades técnicas e isso pode ser utilizado para gerar valor para os nossos clientes? Como é que você entende isso? Esse é um ponto importante da jornada, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com os nossos clientes, sobretudo nesse momento que é o início de uma porção mais acelerada dessa adoção, a gente tira uma fotografia do ambiente do cliente em relação à capacitação também. Hoje o Fábio Filho vai comentar sobre isso, e a gente procura entender quais são as melhores áreas de desenvolvimento para cada um dos profissionais, né? Como é que eles poderiam acelerar já o background que eles já têm, né? De maneira que eles consigam aproveitar essa base fundacional já existente dos ambientes atuais e, em cima dessa base fundacional, agregar os conhecimentos que estão associados à nuvem, né? Então, é sempre importante a gente aproveitar o que, de fato, todo o corpo tem, né? Todo o corpo da companhia já tem desenvolvido das suas histórias, e continuar com essa construção, né? A capacitação, ela precisa, de fato, levar em conta o que as pessoas almejam, de certa forma, né? E também a base fundacional que elas já tinham como construção, né, desses profissionais. Acho que a gente falou um pouquinho aqui sobre o foco no cliente, né? Mas a gente também tem um grande valor que é gente que inspira e transforma. Então, de fato, a gente tem um foco muito grande aqui em desenvolver capacidades, né? Assim, acredito que a gente vai conseguir potencializar essa jornada. Bom, e aí, acho que nessa linha do que a gente está falando, já abordamos um dos nossos valores, que é, de fato, ter foco no cliente. Mas o que o Fábio colocou está muito relacionado a gente, né? E a gente preza muito aqui, gente que inspira e transforma. Então, de fato, vamos ter um foco em desenvolver capacidades aqui dentro, como um potencializador para a jornada. Então, nessa linha também, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente do que são os potencializadores para essa jornada, com base em outras que vocês já viveram e que vocês acreditam que teremos aqui dentro da Localiza também.
Olha, Clara, se a gente pegar, né, o nosso histórico, né, dos casos de sucesso, né, de empresas que participaram dessa jornada, os principais desafios não são técnicos, né? Os desafios estão mais relacionados à pessoa e à cultura, né? E aí a gente identifica 4 grandes fatores, né? Primeiro, assim, é muito importante ter o engajamento da liderança da empresa, né? Então, eu acho que a migração para a nuvem tem que ser uma prioridade da empresa, né? E a empresa precisa construir essa cultura de mudança, né? Depois, é muito importante você ter definição de metas quantificáveis, né? Top-down, né? Então, o que seria isso, né? Então, assim, quem a gente vai migrar, quantas aplicações nós vamos migrar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, por exemplo, né? Outra coisa é treinamento e capacitação, né? A equipe ela tem que se sentir confortável, né, com as novas tecnologias, com o novo modelo operacional, né? E por último, acho que tem que ter uma análise, né, do seu portfólio de aplicações e você montar um plano, né, de curto, médio e longo prazo. Como é que você vai atingir isso aí? A gente acaba entrando já no terceiro valor, né, Feitosa? Resultado. Exatamente. Resultados que inspiram, né? Isso aí. Exatamente. É interessante, Fábio e Yuri, quando a gente está falando em adoção de cloud, em princípio, alguns podem pensar que é transferir cargas de trabalho de uma estrutura de um data center on-premise para a nuvem. A gente entende aqui na Localiza que isso está bem mais além do que isso, né? E aí eu queria escutar de vocês sobre, nesse processo de adoção de nuvem, que fatores vão alavancar o sucesso nosso e contribuir para nós termos a transformação que nós queremos ter. Claro, acho que eu consigo ajudar nessa aqui. Feitosa, assim, toda vez que a gente está avaliando sob o aspecto um pouquinho mais técnico, a jornada dos nossos clientes, primeiro uma lógica de aplicação, né, uma lógica de negócio que está representada numa aplicação ou que está representada ali num conjunto de dados, esse movimento para a nuvem tem que fazer sentido, né? Então, eu posso mover uma aplicação da forma que ela está, porque eventualmente ela já tem potenciais interessantes. Então, quando você move uma aplicação para a nuvem, você eventualmente pode ter ganhos já de escala, ganhos de estabilidade, você pode automatizar um backup, você pode automatizar tarefas que já consegue ter então, algum tipo de ganho. Você acredita que só mover já traz algum benefício? Já tem algum benefício, né? Então, esse movimento ele pode trazer essa maior estabilidade, né? Vou chamar assim, para o ambiente, mas para que de fato você possa aproveitar melhor as capacidades que a nuvem tem muito serviço gerenciado, ela tem muita coisa pronta, né? Então, à medida que você consegue transformar a sua aplicação para que ela possa consumir essas capacidades, você de fato consegue aliviar os times, né, para que eles deixem de ter tarefas mais operacionais e eles se concentrem de fato na lógica de negócio. Então, como é que essa lógica de negócio pode ser mais ágil? Que tipo de funcionalidades a nuvem pode prover para que o negócio possa se beneficiar disso, né? Então, o as-is, como a gente chama, né? Eu estava comentando, o rehost, você simplesmente migrar a aplicação como ela está, você pode ganhar em estabilidade, mas para que de fato você tenha um diferencial, a modernização, isso um pouco da responsabilidade do meu grupo, né? De migração e modernização, você vai poder aproveitar. Inclusive, isso está na metodologia de vocês, dos 7 R's, né? Sim, são os 7 R's. Onde a gente, por exemplo, quanto mais ambição e apetite nós tivermos para fazer um re-architect e um re-platform, é aí onde a gente vai, inclusive, potencializar o poder de transformação e vamos capturar os benefícios que uma nuvem tão poderosa, com tanta feature técnica lançada, ela vai nos ajudar a explorar melhor essas capacidades. A gente fala muito que não é tech for tech, né? A gente quer fazer um tech for business. E acho que o desafio é, de fato, garantirmos isso, mas as metodologias que vocês trazem asseguram, né? Entregam isso junto com a gente. E parte dessa metodologia, ela vai considerar que não há uma estratégia única. Né? Cada aplicação vai ter a sua estratégia, vai ter a sua forma de priorização. Então, parte do trabalho que a gente faz com vocês, o Frossá, mais adiante ele vai trazer isso, a gente entende com vocês quais são os direcionadores que vocês têm
para esse processo de transformação, de maneira que a gente consiga apoiar vocês a priorizar que a aplicação vai primeiro, que a aplicação vai ser modernizada no momento seguinte, né? Então, a gente consegue desenhar um roadmap, por assim dizer. A gente consegue desenhar uma linha do tempo junto com vocês, que da forma ágil pode ser ajustada, porque o negócio também vai se ajustar, é uma jornada, né? Não é algo que você executa ali de imediato, mas aportar capital intelectual para vocês para poder fazer esse desenho de linha do tempo. Né? Então, isso... Excelente. Na tua fala, Fábio, eu e a Cláudia já participamos por outros processos de adoção de cloud, né? E assim, nos atrai muito quando na tua fala aí a gente já começa a materializar aqui um poder que inclusive nos fez fechar essa parceria com vocês, que vocês são muito estruturados, né? Você tem, por exemplo, um CARF, um framework de adoção de cloud. Você traz pra gente aí, quando você vai falando, vem me lembrando muito claramente uma estratégia de 7 R's que vocês trazem, com definição de cada um dos R's, por quê, ganhos, onde a gente ganha mais o jogo na modernização. Isso é fantástico, né? Tem quando você começou a descrever aí, veio na cabeça aqui o Well Architected Framework, né? São ferramentas poderosas que nos orientam a como adotar nuvem, né? Claro, eu acho que são aceleradores importantes no processo de transformação digital e adoção de nuvem. E acho que o Fábio falou muito sobre 2 grandes focos que a gente tem aqui, né? Que é a escalabilidade e confiabilidade. Então, isso sempre com foco no negócio, né? De fato, para que eu quero escalar a minha infraestrutura? Para que eu quero ter uma maior confiabilidade? Né? Quem vai sentir na ponta isso? Claro, quando você fala em foco no negócio, me lembra muito... os nossos ritos aqui dentro do Labs, que são ritos que já acontecem sentados à mesa, nós de tecnologia e nós de negócios, que nós somos um time só aqui dentro já. Faz parte, inclusive, do processo de modernização, numa etapa anterior, de aproximar negócio e tecnologia. Nós hoje trabalhamos já junto. E a gente quer cada vez mais aproximar isso. E aí eu tô aqui curioso para saber um pouco mais dessa estratégia que vocês praticam dentro da AWS e que vocês trazem isso como asset para o projeto, que é o Working Backward. Né, Yuri? Fala um pouquinho sobre esse processo que vocês vivem internamente, como vocês constroem, muito focado no cliente, e como vocês trazem isso para o projeto. Sim, sim. Parte do nosso princípio, né, que é justamente a obsessão pelo cliente. A gente procura colocar sempre o cliente no centro de tudo, né? Então, a gente... dificilmente você vê uma pessoa da AWS empurrando alguma coisa para vocês, empurrando algum produto, né? A gente sempre vai procurar determinar o que é importante para o negócio do cliente. Então, todas as nossas etapas, né, de projeto, a gente sempre procura entender quais são os drivers do negócio, né? E a partir desses drivers de negócio, a gente procura determinar quais são as etapas que a gente tem que ter nesse projeto para a gente estar entregando o que o seu cliente precisa, né? Ou então, algum tipo de funcionalidade, algum tipo de serviço que a Localiza precisa. Isso se estende para todas as áreas da empresa, né? Então, realmente, faz parte da nossa cultura, né? Então, todas as áreas têm esse tipo de pensamento, esse tipo de metodologia, né? E a gente procura repassar isso também para as nossas entregas com os nossos clientes. Trazer isso para dentro do projeto como método de construção de feature de negócio para focar cada vez mais no cliente. Sem dúvida. E eu acho que o conceito de cliente, a gente falou de educação no começo, né? O conceito de cliente, ele pode até... Isso funciona muito bem dentro da AWS. O conceito de cliente, ele pode até mover dependendo do que está se programando. A gente falou de educação, o cliente, ele é a pessoa a receber aquela capacitação, né? Então, a coisa do working backwards, associado a essa visão de cliente no centro, ela vai se adaptar a tudo aquilo que estiver sendo planejado. Quando a gente estiver falando eventualmente de lançar uma nova funcionalidade ou não, o pessoal de desenvolvimento vai colocar mais ou menos esforço ou mais ou menos foco para aquele desenvolvimento, a gente sempre vai observar o que os clientes estão pedindo, né? E isso funciona de fato, isso não isso realmente a gente opera nesse formato. Então a gente até sugere e pede que os nossos clientes compartilhem conosco. Puxa, Fábio, eu gostaria de ter essa funcionalidade aqui na console. A gente tem processos internos, né, para que isso se desenvolva, né, para colocar foco de fato no nosso cliente. A gente tem até metas internas para poder receber esses pedidos dos clientes. Né? Então, reforçando, né, essa cultura dentro da companhia de fato funciona mecanicamente lá dentro. Legal. Uma coisa também que eu queria que a gente
conversasse aqui um pouquinho, que eu acho muito interessante, é que não estamos falando de um projeto de infra, né? Estamos falando de modernização e de um projeto da Localiza. Então, hoje, a infra, ela tá dentro do Localiza Labs, é um time só, o Localiza Labs, mas, de fato, a gente vai ter toda uma mudança aqui no nosso modelo operacional, né? Uma jornada para colocar toda essa migração em prática. Como que vocês enxergam isso? O que vocês tiveram de lições aprendidas em outras jornadas? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que a gente aprendeu bastante, né? E aí um pouco do que o Yuri trouxe, 16 anos, a gente costuma brincar lá dentro que conhecimento você não tem fator de compressão, né? Você realmente precisa passar por aquelas fases para você absorver esse conhecimento. E parte da nossa metodologia, ela sempre vai incluir, obviamente, o conhecimento do momento atual de vocês em relação à infraestrutura, mas também desenvolvimento e também ligado ao negócio. Então, vou até dar um outro exemplo para vocês. Isso funciona para um planejamento de migração e modernização. A gente sempre vai consultar todos que estiverem associados àquela lógica de negócio que está ali representada numa carga de trabalho. Mas isso vale também, por exemplo, você falou sobre estabilidade, sobre o Well Architected, né? Quando a gente está trabalhando em Well Architected com os nossos clientes, a gente não é possível você criar uma estrutura que seja robusta, que possa realmente trazer ali estabilidade para o ambiente, se você considera só infra. Ou se você considera só desenvolvimento. Então, os sistemas, a maneira que eles são desenvolvidos, eles precisam considerar a existência de uma infraestrutura que seja disponível em vários lugares, ou seja, como ela estiver sendo arquitetada. E essa disponibilidade tem que estar associada ao que o negócio está pedindo. Então, essas três peças, elas estão o tempo todo se interconectando, seja para eu programar uma migração, modernização, ou seja, para eu fazer um desenho de uma arquitetura para trazer mais robustez para um ambiente já existente. Perfeito. Isso ajuda muito a gente criar processos de engajamento de desenvolvimento dentro do Labs, onde todo mundo, né, infra, operações, desenvolvimento, trabalham juntos, porque o Manifesto Cloud Native, ele trata não só a infraestrutura Cloud Native, mas ele trata também a aplicação Cloud Native. São os dois manifestos que precisam caminhar juntos, né? Isso parte do princípio que quando a gente for fazer um re-architect, por exemplo, das nossas aplicações, a gente construa dentro dela tanto features de negócio como features aceleradoras. Porque a gente quer, de fato, mexer na base e no expoente da aceleração. A gente não quer mexer só na base. Eu acho que é super importante isso que você traz. Agora, Feitosa, a gente conversa direto sobre uma pergunta que eu queria fazer para eles também. O que é a modernização? Boa. Né? Direto a gente debate isso, eu e Feitosa, o que é modernização? Porque a gente fala, vamos modernizar. A gente tem aqui já a nossa opinião, o que a gente de fato vamos escutar deles. Tá olhando e mirando como modernização. No summit de vocês, da AWS, a gente viu algumas conversas sobre isso também, falando muito do que é modernização, né? Mas queria ouvir de vocês. Para vocês da AWS, o que é modernização? Bom, a modernização ela tem que trazer algum benefício, né? Então, assim, a lógica de negócio, né? Repetindo aí um pouco do termo, né? Se eu estou modernizando a maneira com a qual aquela lógica está sendo expressada, eu posso substituir um componente de uma aplicação, isso pode trazer mais robustez, isso pode trazer mais agilidade. Uhum. Eu posso, eventualmente, trazer para aquela aplicação não só a substituição de um componente, mas que de fato ela passe a ser desenvolvida por uma estrutura de pipeline que seja cloud native, ou eventualmente consumindo recursos que são da nuvem que já estão prontos, né, que podem ser serviços gerenciados, exemplo de banco de dados, containers, execução de código. Então a modernização ela tem que dar foco na obtenção de um benefício. Isso pode ser através da substituição de um componente, mas você está trazendo ali algum benefício. O benefício precisa ser enxergado pelo negócio. Então, o negócio geralmente ele pede agilidade. De uma forma geral, se eu puder aqui... lead time na veia, né? E lead time na veia, né? Então, e ele percebe isso. O negócio, quando você dá, eventualmente, ali uma aplicação ou um formato de consumo de infraestrutura que possa ser por catálogo, por exemplo,
puxa, eles não têm mais que gastar tanto tempo como antes pedindo arquiteturas e eventuais desenvolvimentos que gastassem muito tempo. Então, quando o negócio percebe isso, a modernização está funcionando. Até complementando, né, um exemplo nosso de quando a gente comentou, né, que a gente faz 90% do que a gente desenvolve aqui, os clientes dão feedback, os outros 10% que a gente lê nas entrelinhas. Né? Um produto que a gente desenvolveu, que a gente percebeu que fazia muito sentido para os nossos clientes, é o nosso serviço de computação serverless, né? Que ele é orientado a evento, né? Que é o AWS Lambda. E até a AWS ela foi pioneira nesse sentido, né? Então a gente lançou o Lambda em 2014, né? Ou seja, ele traz é um serviço totalmente gerenciado, né? Então ele traz muito mais agilidade, reduz muito o custo operacional de vocês, né? E, obviamente, você consegue se inovar muito mais rápido com esse tipo de serviço. Né? Então, acho que isso é um pouco exemplificando, né? Uma maneira como a gente também acabou desenvolvendo algo que o mercado... A gente não tinha escutado do nosso cliente, mas a gente entendeu que faria muito sentido. E hoje, a gente tem mais de 1 milhão de clientes utilizando o nosso serviço de computação serverless. Né? Perfeito. Interessante. Quando você traz aí pra gente features tão modernas para desenvolver software, né, stacks tecnológicas tão modernas, a preocupação é como é que a gente adota isso de forma governada. Né? Dentro de casa a gente tem se organizado bastante aqui para ter uma arquitetura enterprise forte. O Daniel Castro vem fazendo um trabalho belíssimo nesse aspecto, e que essa stack tecnológica ela possa ser produtizada. Né? A gente tem uma frente aqui que o Jonas lidera para que essas features de nuvem possam ser produtizadas e elas possam aparecer para o desenvolvedor de maneira estruturada, de maneira governada, padronizar sem burocratizar, né? Exatamente. Padronizar sem burocratizar. Isso gera valor em termos de velocidade, de lead time. A gente está querendo impactar muito lead time. E passa muito pela experiência do desenvolvedor. A gente está aqui no Labs muito concentrado em fazer com que uma stack tecnológica dessas seja bem usada, bem governada, mas não haja fricção do desenvolvedor ao tentar adotar uma tecnologia como essa, né? Então, Dev Experience para nós é uma missão muito grande. A gente quer que os nossos desenvolvedores, eles cheguem aqui, encontrem uma stack tecnológica que vocês têm para ofertar, mas que ela seja acolhida dentro da nossa stack tecnológica e que torne-se isso fácil de ser adotado por um desenvolvedor que chega no Labs. Né? Com segurança, com qualidade, com os padrões, mas de fácil adoção. Exatamente. Né? Hoje é o maior desafio e é o que a gente está estruturando bem, né? Dentro de casa. O Francis, ele tem uma obsessão muito grande. Ele é o cara nosso aqui de SRE. Né? E SRE é um dos princípios sólidos para você adotar aplicações que elas sejam confiáveis na nuvem. Né? Elas sejam confiáveis, elas possam rodar na nuvem, mas que elas sejam confiáveis, elas estejam sempre disponíveis na mão do nosso cliente final. Então, assim, para nós, o adotar, a Clary falou muito bem, não adotar tech por tech, mas que a gente tenha, de fato, aplicações cloud natives, que sejam confiáveis, que sejam resilientes e que elas possam, sim, trazer para nós, sobre modernização, da perspectiva de modernização, aceleradores. A gente possa entregar mais feature de negócios na mão do nosso cliente final, com mais qualidade, com confiabilidade, né? E que tenha uma stack por trás que suporte isso. Isso combinado com a estratégia nossa aqui de fazer do Labs um dos principais celeiros de tecnologias daqui da América Latina. Né? E também do mundo, né? Obviamente. E melhorando a Dev Experience, a gente volta no que o Fábio falou, né? Consegue entregar mais rápido para o cliente. Exatamente. Vocês tocaram um ponto-chave, porque assim, a adoção, ela precisa acontecer em todas as camadas. Né? Ela não é só top-down, mas ela é bottom-up. Então, quando você coloca o desenvolvedor para poder consumir um stack que já foi definido, mas que não está amarrando ele no seu formato de trabalho, isso faz parte, né, dessa adoção podendo permear por todas as camadas, porque você não vai obrigar o desenvolvedor a usar o A, B ou C dele, ele precisa perceber valor naquilo também, né? E aí o cliente naquele momento é o desenvolvedor. Né? Então a coisa do cliente no centro, ela se altera dependendo do foco de trabalho que está sendo tomado. Bem observado. Bom, pessoal, então para dar continuidade, a gente tem alguns assuntos ainda para aprofundar. Eu queria chamar outros 2 convidados da AWS e agradecer muito a participação de vocês com a gente hoje. Super obrigado. Para nós, mais uma vez, é uma honra estar nesse processo com vocês, né?
E que a gente fala lá dentro, né? Vamos fazer história juntos. Com certeza. É isso aí, vamos trabalhar duro e vamos nos divertir. Também, né? exatamente. Também. Super obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Vamos começar nosso segundo bloco, então. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, eu sou o Fábio, lidero as iniciativas de treinamento e certificação aqui na AWS do Brasil. Eu sou o Adriano Frossara, sou gerente de serviços profissionais da AWS e estou participando dessa jornada aqui. Maior prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente estava aqui com 2 colegas de vocês no primeiro bloco e falamos muito sobre capacidade técnica, capacidade de transformação que as ferramentas e a AWS possui, né? Fantástica capacidade de produzir novas features técnicas por ano, né? Os números de vocês são incríveis. Agora a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre desafios, né? Quais são os desafios que vocês enxergam que esse projeto, naturalmente, ele tem essa aproximação, ela tem, e também como vocês capturaram os nossos desafios, nossas necessidades de transformação. Perfeito. Bom, quando a gente fala, retornando os tópicos que vocês já abordaram na primeira parte, né? Quando a gente fala de jornada, a gente sempre parte do que já foi citado, que é o working backwards. Então, para a gente entender o contexto de vocês, assim como a gente faz em todo cliente, a gente trabalhou numa etapa muito robusta de assessment, né? Então, em conjunto, a gente realizou diversos assessments com vários vieses, um viés de infraestrutura, óbvio, e também um viés na camada de aplicação, e também com todo o conteúdo que foi gerado pelo nosso time no contexto de MRA, né, do Migration Readiness Assessment, para entender realmente o grau de prontidão das operações da Localiza e como que nós, com expertise AWS, com expertise do time de Professional Services, podemos ajudá-los a reconhecer o valor da nuvem AWS no mais curto período e que vocês possam realmente tirar os benefícios da AWS da forma adequada numa jornada de curto, médio e longo prazo. Existe muita questão de maturidade, e não é uma maturidade de pesar se vocês são uma empresa não madura ou madura. É maturidade no contexto cloud, em específico no contexto da AWS. Então, nós, dos serviços profissionais da AWS, nós temos como principal pilar passar o conhecimento, as melhores práticas dentro do contexto de nuvem AWS, melhores práticas de cultura, de mecanismos aceleradores e aquilo tudo que fez nós mesmos dentro da Amazon, na nossa empresa irmã principalmente, que é o nosso maior laboratório, transformarmos uma empresa que hoje tem mais de 1,5 milhões de funcionários numa grande startup. Então, terem áreas autônomas, terem os nossos mecanismos ali que nós chamamos de two pizza teams, células isoladas com autonomia de realizar e, obviamente, com uma sinergia entre elas para que a empresa possa andar sempre com o mesmo norte, mas com velocidade em pequenos times. Que legal, cara. É incrível quando você fala assim, manter uma empresa tão grande, né? E com a mesma capacidade de como vocês nasceram, com a capacidade de uma empresa startup. Tem até um princípio que fala isso, né? Pensar... como é que é? Pensar grande. Think big. Think big. Think big, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que vocês poderiam contribuir com a gente com esse princípio aqui de experimentação, de teste, de desenvolvimento? O conceito de, primeiro assim, importante complementando o que o Prasad comentou, toda essa parte do working backwards e da gente entender o contexto de vocês e fazer essa parte de análises e assessments também serve com a parte educacional. Eu queria até completar, a gente inclusive está executando, né, uma análise de skills, de assessments, porque a gente entende que existe não só, como a gente comentou, a questão da maturidade para se migrar para a nuvem, mas também se migrar do jeito de vocês, né? Cada cultura, cada empresa tem um modelo, tem um formato de aprendizado diferente. Então, a jornada de formação preza isso. E indo para o princípio de o Think Big é sempre a gente entender qual a melhor forma inovadora ou pensar grande, literalmente, da gente não só pensar no novo serviço, mas qual seria a melhor forma de se migrar? Qual seria a melhor forma de prestar, de implementar, de modernizar uma aplicação como um todo, né? E o princípio do Think Big, ele vai muito além do que só vamos pensar grande com relação a uma funcionalidade, vamos pensar grande com relação a um serviço específico, como é que eu posso prestar melhor um serviço para o meu cliente? Ele vai no que tange a como é que a gente pode realmente entregar a melhor qualidade? Como é que eu posso inovar de forma diferente? Como é que eu trago essa oportunidade de modernizar, de migrar e de inovar e eu presto um bom serviço para o meu cliente? Eu presto um bom serviço para o meu colaborador interno. E como é que a gente dá esse ponto de partida? É sempre trazer
a melhor forma. E é engraçado, né? A gente fala que é engraçado porque, além disso, né, um dos nossos princípios de liderança é frugalidade, que é como é que a gente consegue fazer isso da forma mais eficiente, mais produtiva, né? O pensar grande e o frugal, às vezes eles colidem, mas como é que eu posso fazer isso? Especialmente numa empresa grande como a AWS, que a gente fala dos pizza teams, né? Com times pequenos que têm foco naquilo que vai ser feito e que entregam melhor qualidade, melhor serviço e que aceleram a inovação. Uhum. Nós aqui na Localiza, a gente tem trabalhado fortemente para nos tornarmos uma empresa de mobilidade, né? Não só uma empresa de alugar carros. E aí, essa capacidade de inovação em escala, como o Adriano acabou de comentar, passa muito por pessoas estarem engajadas, né? E assim, nosso apetite, nossa ambição de transformação digital é muito grande aqui dentro. É muito grande. Como você vê que vocês vão contribuir conosco nessa jornada de trazer as pessoas para engajar? Porque o apetite de transformação é tão grande que eu costumo até dizer, compartilho com o Claro e com alguns colegas dentro da área, que o que nós vamos viver aqui nos próximos meses e anos é uma transformação muito complexa, né? Complexa e rica, que o profissional que está aqui vivendo isso, ele passa um mestrado, um doutorado só desse aprendizado, desse processo, né? Você, como da área da educação, como é que você enxerga, pela experiência passada, que vocês vão contribuir nessa jornada de fazer com que o nosso colaborador ele se sinta parte desse processo de aprendizado, de construção, de usar capacidades em nuvem? Como é que você vê isso? Sabe que é muito legal ouvir, a gente está comentando aqui, desde a primeira etapa da conversa, a palavra jornada. Antigamente, quando a gente falava de educação, era muito sala de aula, treinamento, certificação, formação. Uhum. Eu acho que a palavra jornada, ela define muito como que isso deve ser encarado. Uhum. Primeiro, a gente entende que deve ser feito proveito, né, de todo o entusiasmo que existe em torno da jornada como um todo, da migração como nuvem. Obviamente que isso tem muito viés tecnológico, né, dos times de tecnologia, mas esse entusiasmo ele também vem de áreas que não são da tecnologia, né? Então a gente entende que primeiro a gente tem que tirar proveito desse entusiasmo com ações de engajamento, eu vou citar alguns exemplos, mas que as pessoas não pensam que essa educação transformacional vem só de uma sala de aula, vem da comunidade como um todo se engajar. Uhum. Segundo, da importância da organização como um todo entender e passar a sentir que a formação, o aculturamento da migração para a nuvem não é só o benefício em custo, não é só o benefício da modernização, da migração. Ele vai mudar a forma como as empresas fazem serviço, como vocês vão mudar. Então a capacitação de pessoas que envolvem não só o cunho tecnológico, também faz todo sentido. As pessoas entenderem como que eu posso acelerar, né? Como o Fábio comentou, a quantidade de serviços em nuvem que são lançados, a quantidade de oportunidades que as empresas e as pessoas vão ter de inovarem, ela é inúmera, né? E isso vai ser acelerado. Existe um estudo que fala que os líderes comentam que a quantidade de os novos skills que estão surgindo a cada 2 anos abre um gap que vem crescido desde 2016. Uhum. Porque realmente é acelerado. E a nossa capacidade de aprender para cobrir esse gap, inclusive, vai cobrir o gap de profissionais qualificados que existem no mercado. Então, esse segundo pilar de envolver as pessoas faz muito sentido. E o terceiro, que a gente tem muito sucesso, que é o que a gente já começou a fazer aqui agora, que é a gente reconhecer e enriquecer a comunidade das pessoas que vão replicar as melhores práticas, que vocês já fazem muito bem. Mas que a gente costuma aqui dizer que são criar os que a gente chama dos Cloud Champions, mas são aquelas pessoas, inclusive técnicas ou não técnicas, que vão dar um passo mais rápido, né? Que vão trazer uma experiência melhor, seja resolvendo um problema, seja criando um serviço novo, seja atendendo o cliente de forma inovadora, tirando o proveito do benefício da nuvem, né? E me estendendo um pouquinho no que o Fábio comentou, quando vocês perguntaram sobre modernização, né? O que é modernizar, né? O modernizar, ele envolve, além de entender o que a nuvem pode acelerar de serviços, envolve pensar diferente, envolve entender que vão existir novas oportunidades, não só de tecnologia, mas de serviços que a gente vai poder prestar, para vocês poderem prestar para o cliente final e que tangem tudo isso. Então, esses 3 pilares tangem muito na mudança cultural, né? E o fit cultural de vocês com a AWS, com o formato de trabalho, né? Com as squads juntas, com toda essa vontade de querer modernizar e migrar, acaba fazendo toda a diferença. Acho que isso está conectado com o que eu falei lá na abertura, né? A gente está numa jornada, numa mudança cultural. Já tem alguns anos e agora a gente está dando um grande passo que vai levar em conta todos esses pilares que você colocou, né? Pra gente chegar nesse sucesso. Uma coisa que é muito importante ressaltar
é que a transformação, ela é uma transformação holística e ela tange em vários pilares. Tecnologia é um pilar. Nós temos estatísticas dos nossos clientes migrados, milhares de clientes, uma experiência vasta nesse contexto, de que mais de 70% dos desafios que a empresa tem na transformação digital são desafios que não são técnicos, são desafios em pessoas, em cultura, em processos. Então, existem casos de empresas que elas tratam a transformação somente no pilar técnico e ela acaba, sim, criando todo um arcabouço de tecnologia para atender as áreas de negócio. No entanto, a área de negócio nem sabe como demandar daquilo, não consegue trazer o valor daquela adoção, daquela nova tecnologia para as áreas de negócio. E eu já vi o caso contrário também, de áreas de negócio que fazendo portfólios de produtos novos que querem se criar, fazendo utilização de SAFe, inclusive, para a organização de tudo isso. E quando vai demandar da área de TI, TI não dá vazão às expectativas do negócio. Então, é necessário que a TI e a área de negócio tenham uma sinergia produtiva para que a transformação ocorra de forma benéfica para a empresa e com sucesso, e que a empresa realmente consiga tangibilizar ali os indicadores estratégicos da empresa com essa transformação. Né? Fica claro, essa sua explanação aí ficou muito clara sobre desafio, né? Onde estão os maiores desafios? É muito legal você trazer isso. E nessa linha, como que você enxerga, Adriano, que a gente vai de fato garantir que estamos trabalhando para os objetivos de negócio? Bom, o mais importante é que a gente... como a gente já mencionou, nós realizamos um vasto assessment com vocês, inclusive é muito bacana para a gente enxergar como vocês participaram de forma ativa, e gostaria inclusive de agradecer muito, porque essa etapa é fundamental para a gente, e vocês realmente mostraram um mega engajamento e uma intenção realmente de mudar, né? E a gente enxerga isso em todos os níveis da Localiza, uma intenção que vem de cima para baixo e de baixo para cima, de mudança, de transformação. No nosso assessment, a gente realmente buscou ter não só o viés de tecnologia, mas também entender as necessidades do negócio para cada um dos pilares, para cada uma das verticais de serviço que a Localiza tem. E a gente buscar, inclusive nessa etapa inicial de projeto, a ideia é justamente essa, a gente cada vez mais buscar desenhar quais serão os indicadores a serem mensurados ao longo dessa jornada. Porque essa é uma jornada e que ela não finaliza, na verdade. Nós temos sim um timing de projeto, mas uma transformação digital, ela não é um processo que tem início e fim. Ele é um processo de início e continuidade. A empresa vive se reinventando. E o porquê disso? Porque uma enterprise hoje, uma empresa de grande porte, ela precisa fazer frente a concorrências principalmente assimétricas. Você enxerga muitas empresas tradicionais com linhas de produto ali, que é a vaca leiteira da empresa, num linguajar coloquial, e que uma startup ali fazendo processos iterativos rápidos, ela consegue incomodar uma empresa grande em 3 meses, fazendo ali ciclos de desenvolvimento ágil e de validação com o cliente final de forma rápida. Então a ideia de transformação, e isso que nós de Professional Services traremos para a Localiza, é a aceleração de negócios, de time to value das iniciativas, para que vocês possam fazer frente a concorrências assimétricas e poderem sempre estar atualizados, não somente com os produtos já existentes, mas também com geração de novas fontes de receita para a empresa, né? E isso tudo tem que ser de forma democrática na empresa. Não tem que ser uma área isolada de inovação, uma área ali que vai ser, enfim, vai ser um centro de inovação dentro da empresa, mas que não escala. A ideia é que a empresa possa democratizar o acesso à tecnologia e à inovação e à velocidade por todas as áreas de negócio. Super claro, super claro. Isso conversa muito do que a gente discute muito sobre modernização aqui dentro, né? O Labs está muito animado com a chegada de vocês aqui, tá? E a gente, Fábio, você comentou um negócio super importante para mim, que é essa questão de engajamento de pessoas, capacitação de pessoas. Isso, inclusive, a gente quer usar isso como uma ferramenta poderosa de retenção de talentos tecnológicos, retenção de atração, né? Exatamente. Retenção e atração de capital intelectual para dentro do Labs. Isso aí a gente quer usar esse pilar com bastante força. E me chamou muita atenção, Adriano e Fábio, é como vocês vieram com um approach muito forte nessa questão de capacitação e treinamento, né? Porque ajuda a conectar com esses princípios e valores que o Adriano acabou de compartilhar, né? Não, sem dúvida. E desculpa, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, o que eu ia comentar é que quando a gente fala da jornada de educação,
É muito bom quando a gente vê que a empresa se preocupa em ver a jornada de formação como o que a gente chama de um mecanismo de atração e retenção de talentos. Exatamente. Primeiro porque a jornada tem que considerar a expectativa ou a forma como o colaborador de vocês interno pretende se capacitar compatível com os objetivos da função, né? Segundo, compreendendo como ele é formado. Somos pessoas diferentes, cada um de nós. Temos experiências diferentes, expectativas diferentes e desejos e anseios não só de capacitação, mas também com relação à expectativa de negócio nosso, né? E essa jornada tem que considerar, e é o que a gente tem conversado desde o começo, né? A visão de longo prazo, para que as pessoas possam ver como que eu vou treinar. Vai ser só numa sala de aula? Não. Então a AWS provoca iniciativas como experiências gamificadas, né? Que geram engajamento e mantenham esse entusiasmo. Muito legal. E o segundo ponto, para completar, é a questão de atração, né? A gente precisa, a jornada interna já atrai, mas como é que eu vou, além de reter um grande talento, que a gente chama de talentos de nuvem, como que eu vou atrair outros talentos? Muitas organizações pensam em atração apenas dos jovens, né? A gente precisa atrair talento como um todo, né? Eu gostaria, inclusive, eu gostaria de complementar um tópico nessa questão de treinamento, né? Nós temos treinamentos formais, questão de certificação e questão de capacitação dos times, que o Fábio já bem mencionou. E temos também um dos principais vieses do time de serviços profissionais da AWS, que é não somente entregar alguma coisa, algum produto técnico, mas também realizar mentoria, passagem de conhecimento no on the job Super mesmo, importante. o hands-on experience, junto com os nossos times, com os nossos experts e que vão estar na liderança técnica direta dos times de projeto. Então essa passagem e esse engajamento no dia a dia é o que vai trazer uma das maiores experiências para a equipe de TI da Localiza e que vai mostrar para vocês como nós, dentro da AWS, exercemos todo o nosso trabalho de transformação da nossa operação. E, inclusive, voltando um pouco que você mencionou há um pouco atrás, Feitosa, que você mencionou, porque a AWS é uma empresa que já nasceu nesse contexto de inovação. Pelo contrário, nós também nascemos uma empresa completamente tradicional, com seus servidores, com sua forma de trabalhar, inclusive no modelo de cascata, né, de projetos, e que veio se reinventando na busca sempre de acelerar o valor para o cliente final. Então, esse nosso mindset que é compartilhado aqui de obsessão no cliente, de cliente em primeiro lugar, é o que nos moveu a cada vez mais buscar acelerar os nossos negócios e a buscar formas de acelerar esse negócio, mudando a forma de operar internamente, mudando a distribuição das equipes, mudando essa questão de autonomia para que os pequenos times possam ter autonomia de fato naquilo que eles vão entregar para o cliente final. Então é bacana que essa nossa experiência interna é o que a gente gosta de trazer enquanto professional services para os nossos clientes, tanto no viés técnico quanto no viés cultural, né? Que legal. Legal. Agora, deixa eu fazer um gancho. Você falou dos pequenos times e antes a gente já tinha falado do Two Pizza Team. Eu acho muito legal isso. Explica pra gente um pouquinho, acho que vale a pena. Pode explicar. Inclusive, no projeto que a gente tem com vocês, a gente tem a concepção de um centro de excelência. E o centro de excelência, falando desse contexto de Two Pizza Team, ele é aquele pequeno time, aquela pequena célula que vai amarrar tanto tecnologia com negócios para ter essa sinergia de TI com negócios e vão ser ali o pequeno time que dará as diretrizes para diversos outros Two Pizza Teams orientados a produto ao longo da cadeia da Localiza, né? Então a ideia é que cada um desses times orientados a produtos, produtos digitais vinculados à nuvem AWS, que eles tenham as diretrizes de um pequeno outro Two Pizza Teams. Então a ideia é essa, é que cada time tenha a sua autonomia, cada time tenha velocidade e que essa pequena célula de excelência possa orientar e dar as melhores práticas para esse time, né? Legal, Esse Adriana. centro de excelência também que a gente está propondo aqui é bem legal, né, Feitosa? Traz uma visão além do que a gente já tinha aqui dentro de casa hoje. Exatamente. Que era até mais focada dentro da infraestrutura. A gente viu que o centro de excelência que vocês estão propondo é bem mais amplo e de fato integra tanto pessoas, quanto negócio, quanto treinamento, né? Exatamente. E aí até o treinamento, acho que foi a primeira comunicação que a gente fez aqui em massa, a gente chama de RBD, a nossa reunião de bom dia. Você participou com a gente, né, Fábio? Participei, foi uma experiência única. E foi bem legal, acho que a gente teve um entusiasmo mesmo, igual você colocou antes, do pessoal bem forte.
né? Só acho que ele capturou bem, né? É o entusiasmo que todos nós aqui E estamos a gente viu, né? Tinham quase 700 pessoas online que ouviram. A gente percebeu, a gente estava até conversando, né? Que as pessoas com a mãozinha, batendo palma, o pessoal entusiasmado, porque mostra que a gente tem que fazer o proveito dessa jornada, desse começo, desse entusiasmo também para gerar engajamento. Enquanto você dividia com a gente, né, a perspectiva de treinamento e formação para o Labs, você não tem noção. O chat do Teams bombando. Né? Todo mundo chamando a gente, como é que eu me engajo, como é que eu me engajo. De fato, tem um entusiasmo muito grande dentro de todo o Labs. E o Labs já tem um foco, né, muito grande nessa questão de formação. Então, com certeza, isso vai potencializar e a gente vai construir algo muito robusto, né? Que é o que a gente estava falando antes para os times. Agora, eu tô curiosa para ver o resultado. Eu também. Do NNA, que é o assessment que a gente fez, né? E tem um ponto importante que eu queria só complementar sobre a jornada de educação e sobre a questão de atração, que é a gente fazer um trabalho a 4 mãos de formação, que a gente chama de formação massiva, né? Que a gente, a 4 mãos, de uma forma social e responsável, também ajudar a formar a sociedade, porque nós precisamos de profissionais qualificados, né? Muito bom. E isso é uma iniciativa que a gente está fazendo a 4 mãos, acho que você ia fazer. A Localiza, ela tem esse DNA. Ela tem esse DNA e ela quer contribuir com a sociedade, quer contribuir com o mercado de tecnologia, para, inclusive, desenvolver talentos, atrair talentos. Isso aí, para nós, faz parte da nossa cultura, de construir e levar para a sociedade esse desenvolvimento. O Labs o Instituto Localiza, ele tem uma série de iniciativas que trabalham nesse aspecto. A gente já está conversando sobre isso. E assim, é muito legal, Adriano, quando a gente vê que vocês trazem um approach, simplesmente não é transferir apenas carga de trabalho para a nuvem. Vocês trazem um approach muito legal para a gente, que envolve, sim, adotar um stack de tecnologia moderna. Sim, mudar a cultura, gerenciar como a cultura está sendo mudada, atrair talentos, colocar as pessoas no centro dessa transformação. É muito legal. Essa visão que você trouxe de muita proximidade com o negócio e trazer o negócio para a tomada de decisão, para a construção, para que ele veja o valor daquilo para o nosso cliente também. Tanto a área de negócio quanto a área de tecnologia, entreguem com velocidade, rapidez e valor para o nosso cliente. Perfeito. É super importante. E reforço mais uma vez, isso tem que ser algo democrático, não tem que ser algo pontual. E o desafio das empresas é justamente esse, é garantir essa democratização de uma forma organizada e de uma forma mantendo padrões, mantendo a cultura da empresa, porque muitas vezes você extrapolar a visão de 2 pizza teams dentro da empresa com autonomia para muitas pessoas, a questão cultural é muito difícil de você manter. Então esse é um desafio muito grande e para isso você precisa de mecanismos, para isso você precisa de experiência passada, para isso você precisa saber como orquestrar uma jornada desse porte de forma a garantir essa sinergia entre as equipes com uma cultura mantida e uma cultura inclusive cada vez mais coesa para a empresa, né? Então isso é muito bacana mesmo. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês hoje. Foi sensacional o papo. Muito. Foi só o primeiro de muitos, com certeza, porque a gente falou muito a palavra jornada, né, Fábio? Mas sim, ainda temos uma jornada pela frente juntos. Muito obrigada pela participação. Nossa, muito obrigado mesmo. Viu? O papo foi muito bacana e a gente está muito, muito ansioso que esse trabalho gere um processo de transformação profunda. E muito obrigado por se juntar a nós nesse processo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo e compartilhe o entusiasmo do nosso lado também nessa jornada em conjunto. Sem dúvida, agradeço muito, para a gente foi um prazer, a gente tem uma grande jornada pela frente e para a gente é muito satisfatório poder estar com vocês aqui hoje, eu agradeço muito o convite. Legal. Obrigada, pessoal, até a próxima. Obrigado. Collabs, o seu encontro com a tecnologia.